Imagina um lugar onde os segredos de milênios estão trancados atrás de portas que poucos têm permissão para abrir. A Biblioteca do Vaticano guarda manuscritos que poderiam reescrever a história, revelar conspirações e mostrar verdades que muitos tentaram esconder. Cartas de papas, tratados proibidos, textos que desafiam a fé e o conhecimento humano. Por séculos, esses documentos permaneceram inacessíveis, protegidos por cofres, senhas e silêncio absoluto. Prepare-se para entrar em um mundo de segredos milenares, onde cada página escondida pode mudar tudo o que acreditamos saber. Curiosofobia. No coração de Roma, escondido entre muralhas centenárias e corredores que parecem infinitos, existe um lugar que poucos tiveram o privilégio de conhecer. A Biblioteca Apostólica Vaticana, mais conhecida por muitos apenas como a Biblioteca do Vaticano, não é apenas uma coleção de livros antigos. É um cofre de segredos que atravessam milênios, onde manuscritos e documentos podem revelar verdades que a humanidade ainda não está pronta para encarar. O que impressiona não é apenas a quantidade de textos guardados ali, mas o rigor com que são protegidos. Milhões de documentos, incluindo correspondências de papas, cartas de reis e imperadores, tratados políticos e até relatos de cientistas, são mantidos sob vigilância extrema. A entrada é restrita a estudiosos credenciados, e cada acesso é controlado por regras que parecem mais ritual do que administração. E não é para menos. Estamos falando de documentos que poderiam mudar a forma como entendemos a história, a religião e a ciência. Alguns manuscritos foram escritos há mais de 1000 anos, outros preservam relatos de eventos que desafiam o conhecimento oficial. E o mais curioso, em muitos casos, os textos não foram simplesmente esquecidos, foram deliberadamente escondidos. Um dos exemplos mais famosos é a correspondência entre o Papa Clemente V e os Cavaleiros Templários. Cartas que detalhavam acusações, torturas e a eventual dissolução da ordem ainda existem, mas por décadas o acesso era quase impossível. Pesquisadores que tentaram estudar esses documentos enfrentaram barreiras burocráticas e, em alguns casos, até ameaças veladas. E não pense que estamos falando de algo meramente histórico. Alguns manuscritos abordam questões teológicas que poderiam abalar crenças profundamente enraizadas. Evangelhos apócrifos, textos questionando a vida e a natureza de figuras centrais do cristianismo, tratados que discutem poderes que ultrapassam o terreno espiritual. São registros que, se divulgados na época, teriam causado escândalos incontroláveis. Além disso, a biblioteca preserva relatos que unem ciência e religião de formas inesperadas. Processos da Inquisição, cartas de Galileu Galilei, estudos de alquimistas medievais, tratados sobre astronomia, matemática e medicina. Alguns desses documentos foram estudados apenas recentemente e ainda assim com restrições rigorosas. Cada página lida exige autorização e supervisão direta, como se o simples toque humano pudesse alterar o equilíbrio de séculos de segredos. Mas não é só o conteúdo que fascina. O próprio acesso à biblioteca alimenta a aura de mistério. A entrada não é aberta ao público, e a arquitetura interna é um labirinto de corredores, portas escondidas e salas que exigem senhas ou chaves especiais. Muitos historiadores relatam a sensação de estar entrando em um templo do conhecimento proibido, onde cada sombra parece vigiar os passos. E há relatos de manuscritos que desapareceram misteriosamente. Alguns pesquisadores falam de textos emprestados que nunca retornaram, de obras que surgem esporadicamente em arquivos de outras bibliotecas europeias ou coleções privadas. É quase como se a biblioteca tivesse vida própria, decidindo quem podia ter acesso a certos segredos e quem não podia. Os documentos mais polêmicos, aqueles que poderiam desafiar narrativas oficiais da história e da Igreja, estão armazenados em cofres especiais, acessíveis apenas a um seleto grupo de estudiosos aprovados pelo próprio Vaticano. E mesmo entre eles, poucos conseguem permissão para examinar os textos mais sensíveis, como tratados antigos sobre a origem de sociedades secretas ou registros sobre eventos que conectam a religião, política e poder econômico em escala global.
O fascínio humano por esses documentos é compreensível. Cada manuscrito é um portal para o passado, capaz de revelar não apenas fatos, mas também intenções, conspirações e decisões que moldaram o mundo. E quanto mais sabemos sobre eles, mais percebemos o quanto a história oficial pode ser apenas a ponta do iceberg. Enquanto turistas se aglomeram em praças e igrejas da capital italiana, poucos têm ideia de que, a alguns passos dali, existem portas que guardam segredos que poderiam alterar completamente nossa compreensão da fé, do poder e da própria humanidade. E é exatamente nesse limiar entre o permitido e o proibido que começa a verdadeira história da Biblioteca do Vaticano. Uma história de mistérios, conspirações e documentos que muitos acreditam nunca deveriam ter sido escritos. E é essa história que vamos explorar. Documentos escondidos, teorias que desafiam a lógica e fatos históricos que se entrelaçam em um escândalo que atravessa séculos. Prepare-se para descobrir que, por trás das paredes sagradas do Vaticano, existe um universo de segredos milenares, cuidadosamente guardados e perigosos. Segredos milenares, documentos proibidos e mistérios que desafiam a história. E você, o que acha que a Biblioteca do Vaticano ainda esconde? Conte para a gente aqui nos comentários. À medida que os séculos avançavam, a Biblioteca do Vaticano continuava acumulando mais que livros, acumulava mistérios. Algumas cartas, registros e manuscritos começaram a chamar a atenção de historiadores, jornalistas e curiosos. Documentos que nunca deveriam ter saído das mãos de um papa ou de um cardeal revelavam conexões inesperadas, conspirações políticas e escolhas que moldaram a história de forma silenciosa. Um dos casos mais comentados envolve cartas que relatam negociações secretas entre a Igreja e monarcas europeus. Reis pediam proteção, favores ou intervenção em guerras, enquanto o Vaticano fazia acordos cujos detalhes permanecem ocultos até hoje. Alguns estudiosos acreditam que certos tratados nunca foram divulgados porque poderiam alterar completamente nossa compreensão sobre a política europeia medieval e moderna. E não são apenas questões políticas. Manuscritos apócrifos, textos esquecidos de teólogos polêmicos e até registros de sociedades secretas surgiram nos arquivos. Há registros de discussões internas da Igreja sobre como lidar com informações consideradas perigosas ou subversivas, desde relatos sobre heresias até experimentos científicos que desafiavam dogmas religiosos. O escândalo maior, entretanto, não estava apenas nos textos, estava nas tentativas de acessar esses documentos. Ao longo das décadas, houve pesquisadores que alegaram ter sido ameaçados ou impedidos de estudar certos manuscritos. Alguns falaram em encontros misteriosos, portas que se fechavam abruptamente e em cofres cujas chaves pareciam invisíveis. Para muitos, o simples ato de tentar ler um documento era um risco, não apenas acadêmico, mas pessoal. E então surgiram as teorias mais controversas, manuscritos que conteriam informações sobre o verdadeiro destino de relíquias religiosas, registros sobre encontros secretos da Igreja com governos totalitários, ou até textos que sugeririam verdades escondidas sobre figuras centrais do cristianismo. Há rumores de que certos documentos teriam sido removidos ou destruídos para evitar que viessem a público. Historicamente, alguns desses rumores têm base concreta. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a biblioteca e o arquivo secreto ajudaram a proteger milhares de documentos de saqueadores nazistas. Mas entre os documentos resgatados, alguns simplesmente desapareceram. Historiadores debatem até hoje se foram perdidos, escondidos ou mantidos deliberadamente em sigilo. E enquanto isso, pequenos vazamentos alimentavam o imaginário popular. Trechos de manuscritos antigos, fotografias de registros e relatos de estudiosos começaram a surgir em livros, artigos e até documentários. Cada fragmento aumentava a suspeita. Que segredos milenares estavam sendo deliberadamente mantidos longe do conhecimento público? O fascínio é inevitável. Quando você pensa em alguém lendo uma carta de um papa medieval, contendo instruções que poderiam mudar alianças políticas ou influenciar reis, percebe que a história que aprendemos nos livros é apenas uma versão filtrada, e a Biblioteca do Vaticano é a guardiã desse filtro. Mas alguns casos concretos reforçam o escândalo. Um deles envolve documentos que sugerem negociações da Igreja com regimes como o nazismo e o fascismo.
Correspondências mostram discussões sobre neutralidade, proteção de líderes e até a facilitação de movimentos estratégicos. Embora interpretados de formas diferentes, esses registros levantam questões éticas e morais que permanecem sem resposta até hoje. Além disso, pesquisadores relatam relatos sobre manuscritos contendo conhecimento antigo, como tratados sobre alquimia, astrologia e ciência que a Igreja considerava proibidos ou heréticos. Documentos que poderiam ter impulsionado o avanço científico, mas que foram mantidos em segredo, protegidos por paredes espessas e senhas que até hoje desafiam estudiosos. Cada novo documento que surgia publicamente, cada pequena revelação, parecia apenas confirmar o que muitos suspeitavam. A Biblioteca do Vaticano não era apenas um centro de estudo e preservação. Era também um cofre de segredos que poderiam abalar séculos de narrativa oficial. E quanto mais o mundo tentava acessar esses arquivos, mais o véu de mistério se tornava espesso, quase impenetrável. E é exatamente essa tensão entre o conhecimento permitido e o proibido que mantém a curiosidade do público viva até hoje. Cada pesquisador que tenta desvendar os manuscritos mais protegidos do mundo se arrisca a enfrentar barreiras que vão muito além de burocracia. Envolve política, poder e, em alguns casos, até ameaça de perseguição. O que permanece claro é que os segredos da Biblioteca do Vaticano não são apenas relíquias do passado. Eles são testemunhos vivos de decisões que moldaram a história humana, protegidos de forma que só uma instituição com recursos, influência e controle absoluto poderia manter. Cartas de papas, tratados secretos de teorias que podem abalar crenças centenárias. Até onde você acha que o Vaticano guarda seus maiores segredos? Deixe sua opinião nos comentários, queremos saber. Mesmo com pequenas revelações, a Biblioteca do Vaticano continua envolta em uma aura de mistério. Cada documento exposto ao público apenas provoca mais perguntas do que respostas. Os segredos guardados por séculos não se limitam a cartas ou tratados antigos. Eles carregam implicações sobre política, ciência, religião e até sobre o próprio destino da humanidade. E é justamente isso que torna tudo tão fascinante. Ao longo das décadas, historiadores e jornalistas perceberam que cada vez que um manuscrito era divulgado, surgiam novas teorias. Alguns sugerem que certos textos poderiam reescrever capítulos da história, mostrando que decisões tomadas por líderes religiosos mudaram o rumo de guerras, tratados e alianças internacionais. Não são apenas teorias. Documentos que se tornaram públicos mostraram, por exemplo, detalhes de como a Igreja negociou proteção de membros de famílias nobres em tempos de conflito, ou de como influenciou decisões políticas discretamente, manipulando o poder em escala global. É uma visão de mundo que poucos imaginaram existir, escondida entre corredores silenciosos da biblioteca. Mas nem todos os segredos permanecem benignos. Há registros que indicam manipulação de conhecimento científico e cultural. Textos que poderiam ter acelerado avanços em medicina, astronomia ou tecnologia foram mantidos em sigilo. Pesquisadores acreditam que, em alguns casos, isso aconteceu por receio de desafiar dogmas ou de abalar o poder da Igreja sobre a sociedade. E essa é a questão central: o controle do conhecimento. A biblioteca e o arquivo secreto não apenas preservam documentos antigos, mas selecionam cuidadosamente o que é acessível. Quem decide o que é permitido estudar? Quem define o limite entre preservação e ocultação? Essas perguntas permanecem sem respostas claras, alimentando especulações e teorias conspiratórias. Há também um lado mais sombrio. Relatos de pesquisadores que tentaram se aprofundar demais nos arquivos falam de bloqueios, perda de acesso, ameaças veladas e uma pressão silenciosa que faz muitos desistirem. É como se existisse uma rede invisível garantindo que certos segredos nunca se tornassem públicos. No século XXI, a tecnologia digital abriu novas possibilidades, mas também novos riscos. Alguns documentos começaram a ser digitalizados, permitindo acesso ilimitado a estudiosos. Ainda assim, os manuscritos mais sensíveis permanecem inacessíveis, guardados sob senhas, cofres e autorização direta de altos membros da Igreja. O segredo não é apenas físico, é também político e simbólico. Controlar quem pode conhecer a história e quem permanece na ignorância.
E é nesse equilíbrio delicado entre conhecimento e poder que reside o verdadeiro escândalo. Não é apenas sobre o que está escrito nos documentos, mas sobre o que foi mantido fora do alcance do mundo. Cada texto escondido é uma história que poderia ter mudado a percepção da humanidade sobre religião, ciência, política e moralidade. O fascínio da Biblioteca do Vaticano é, portanto, atemporal. Ela é um reflexo de como instituições podem preservar não apenas memórias, mas também controle. Um lugar onde o passado encontra o presente e, silenciosamente, decide quem poderá conhecer certas verdades e quem permanecerá na sombra da ignorância. E mesmo após investigações, livros, documentários e denúncias, muitos segredos continuam impenetráveis. Isso mostra que, por trás das paredes da igreja, o poder de manter conhecimento secreto ainda é absoluto. Alguns chamam isso de proteção histórica, outros de censura disfarçada. Para o público, a lição é clara. O que vemos como história oficial pode ser apenas uma fração do que realmente aconteceu. E para aqueles que ousam investigar, estudar ou questionar, a Biblioteca do Vaticano continua sendo um enigma fascinante, cheio de riscos, descobertas e revelações potencialmente transformadoras. Sob os corredores silenciosos, entre estantes imponentes e cofres impenetráveis, permanecem manuscritos que ninguém ousou tocar. Segredos milenares, esperando por olhos que talvez nunca os vejam. A Biblioteca do Vaticano não é apenas uma biblioteca. É um portal para o desconhecido, um cofre de verdades que podem desafiar a história, a fé e o poder. E talvez por séculos mais, continue a manter o mundo à margem de seus mistérios. Os segredos da Biblioteca do Vaticano permanecem envoltos em mistério, guardando verdades que poderiam transformar nossa visão da história, da ciência e da fé. E se você achou essa história fascinante, saiba que ela é apenas a ponta do iceberg. No Curiosofobia, cada vídeo é uma viagem aos bastidores mais obscuros da história, onde mistério, conspiração e fatos reais se entrelaçam. Se quer continuar explorando segredos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum mistério revelado. Porque por trás das paredes que parecem proteger apenas livros antigos, há histórias que desafiam tudo o que você acredita saber. E no próximo vídeo, você vai descobrir que alguns segredos milenares são ainda mais perturbadores do que imaginamos.